Jesus também tem um tempo aqui nesse bairro. Eu acredito que Jesus tem algo aqui nesse bairro. Igreja tem bastante, gente. Tem bastante igreja no bairro. Mas o Senhor precisa mais que igreja nesse bairro. Vocês entendem isso? Hã? Amém. Vocês entendem que Jesus precisa mais que igreja nesse bairro? Verdade, Jesus. Não, tem muita igreja. Não, mas Jesus, ele não precisa de muita igreja. Ele precisa da gente. Para esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então eu amo estar aqui, amo esse trabalho. E eu acredito que no reino espiritual alguma coisa está acontecendo. Eu creio, Jesus. Eu acredito que no reino espiritual alguma coisa profunda está acontecendo. Porque eu acredito que nesse momento os principados, eles não regem mais aqui. Os principados, eles não têm mais poder nessa região. Porque a igreja, ela não está dentro da igreja, a igreja ela está fazendo o seu papel e ela está nas praças, está nas ruas, manifestando o reino de Deus. Amém? Deus pôs uma palavra do meu coração. Eu preciso tomar cuidado aqui, né, Mateus? Acho que eu não vou me atrapalhar, não. Glória a Deus. Mateus também é um filho amado, né? Um filho do meu coração, que eu amo muito. E nós temos tido uma aliança nesses dias, né? E nós temos visto que Deus tem feito grandes coisas. Se eu soubesse que o Diegueira ia estar aqui, eu ia passar para ele pregar, né? Dá tempo ainda. Glória a Deus. O Diegueira é um ministrante lá da nossa casa, da nossa igreja. Um jovem precioso também. Precioso. Ele, a Andresa e a Bia. Né, Bia? Glória a Deus. Marcos, capítulo 1, versículo de número 16. Está escrito assim: E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco, consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os servos assalariados, o seguiram. Eu gosto muito dessa passagem, que muitas das vezes a gente lê a Bíblia e nós passamos um pouco desapercebido. Por nós já conhecemos um texto, nós lemos já como se nós já entendêssemos e nós não precisássemos mais ir tão profundo naquela leitura. A Bíblia diz que ela é nova, a palavra de Deus é nova todo dia. Então, nós precisamos ler com mais cuidado, com mais carinho a palavra de Deus. Eu gosto dessa palavra porque Jesus, ele está escolhendo os seus primeiros discípulos. Jesus está escolhendo os seus primeiros. E eu amo as escolhas de Jesus. Você ama a escolha de Jesus? Ele te escolheu. Ele me escolheu. Nós precisamos amar as escolhas que Jesus faz. E ele está escolhendo os seus primeiros discípulos para dar continuidade àquilo que ele vai começar. Porque nós precisamos entender uma coisa, que Jesus, ele vai começar as coisas e depois ele vai dar nas nossas mãos. E Jesus, ele vem ali andando na prainha e ele vem com o pensamento de escolher os seus.
para que aquilo que ele fosse começar, não ficasse somente com ele, mas ele desse para alguém também fazer. E diz que chama a atenção que ele vê dois homens dentro do barco, André e Simão, ou André e Pedro, e eles estão trabalhando, estão lançando as redes. E diz que Jesus, ele vê aqueles homens lançando as redes e ele convida aqueles homens para seguir ele. Porque antes dele dar alguma coisa na nossa mão, ele quer que nós venhamos andar com ele, que nós venhamos ter um tempo com ele, que nós venhamos pisar aonde ele pisa, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós não pisarmos aonde ele tem pisado. E diz que esses dois homens, Simão e André, eles acompanham Jesus. Isso chamou a atenção de Jesus, o trabalho daqueles homens. Aqueles homens lançando as redes. E diz que eles seguem Jesus. Diz que Jesus anda um pouco mais à frente e vê outro barco. Só que nesse barco é diferente o que está acontecendo agora. Agora é diferente. Porque ele olha para esses homens não estão lançando a rede, Mateus. Esses homens não estão lançando as suas redes. Diz que ele olha, ele vê dois homens. Diz que nesse barco tem o pai, que é Zebedeu, e os seus filhos, que é João e Tiago. Eles também estão segurando a rede, mas só que não estão lançando. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão consertando as redes. Jesus também para e convida aqueles dois homens a fazer parte do que ele iria fazer. E eu fico pensando, e eu queria trazer esse pensamento para nós, que é muito importante nós termos aqui quem lança a rede. É muito importante nós termos aqui em nosso meio, no Paz de Cristo, esse movimento, ter alguém que lance as redes. Porque o que é lançar as redes? É a gente ir atrás das almas, pregar, ganhar as almas, trazer elas para o barco, apresentar Jesus para elas. Tudo isso através do nosso dom, porque a rede é o nosso chamado. Fala para alguém que está do teu lado. A rede é o nosso chamado. Nós não vamos fazer nada para Jesus se nós não tivermos a rede. Nós não vamos ganhar ninguém para Jesus se nós não tivermos a rede. Mas só que Jesus se preocupou com uma coisa, que a rede também ela poderia se rasgar. A rede também ela poderia rasgar. E Jesus ele se preocupa em trazer esses dois homens que consertam redes para poder trabalhar na equipe. Vocês entendem que uma equipe são pessoas diferentes? Não. Ou todos são iguais? Já pensou se nós todos nós pensássemos iguais hoje aqui? Já pensou se os nossos pensamentos fossem iguais? O nosso chamado fosse igual? Nós íamos somente para um lado. Nós íamos somente trabalhar num lugar. Mas o propósito de Jesus não é esse. O propósito de Jesus é que a sua equipe trabalhe junta, mas em várias áreas diferentes. Possivelmente o Mateus, ele vai lançar a rede, mas vai ter dia que a rede dele não vai estar legal e alguém vai ajudar ele. Mas como que vai ajudar o Mateus? Consertando a rede dele. Dessa maneira, Jesus. Porque Jesus, ele pensou em tudo. E nós precisamos pensar igual Jesus. Nós precisamos ter a mente de Jesus. Porque em João capítulo 4 diz que os discípulos já estão preparados, eles já estão andando com Jesus. E Jesus está ensinando alguma coisa para os seus discípulos. Mas de repente ele dispensa todos os seus discípulos. Ele fala assim: olha, eu quero que agora vocês todos vão comprar comida. Quem lembra disso?
Pastor Vandré, Pai Senhor. Se eu soubesse que o senhor vinha também, o senhor pregaria aqui. Quero dizer uma coisa para vocês. Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, eu estou com fome e eu quero que vocês vão comprar comida. Nós sabemos que Jesus, na verdade, ele poderia até ter fome naquele momento, mas ele queria fazer outra coisa. Ele queria ganhar uma mulher. E os irmãos, pode chamar de irmão, né? E os queridos conhecem a história. Ele dispensa os discípulos porque ele queria conversar com aquela mulher na beira daquele poço. Aquela mulher, ela era de uma região que não havia amizade com os judeus. E Jesus para bem no horário que aquela mulher iria tirar água. Não era de costume ninguém tirar água naquele horário. E nós vamos saber que aquela mulher, ela vai porque ela tem um problema. E Jesus conhecia o problema daquela mulher. Por isso que eu digo que a nossa rede é muito pequena, mas a de Jesus é maior. Por isso que eu digo que a nossa rede, ela se rasga fácil, ela se rompe fácil, mas a rede de Jesus não. Jesus não perdeu uma alma, Jesus não perdeu um. Ele sabia onde ele estava lançando a sua rede. Quem sabe nós, por ter muita vontade, muito desejo do nosso coração, nós erramos em lançar a rede em qualquer lugar. E muitas das vezes nós se frustramos porque, eu estou lançando a rede, mas eu não estou puxando nada. Será que nós estamos lançando a nossa rede do lado certo? Ou não? Porque existe uma ordem. Nós que somos discípulos de Jesus, nós não se movimentamos mais porque queremos, nós se movimentamos por uma voz de comando que Ele tem nos dado. E todo dia de manhã, sabe como que eu acordo? Sabe como que eu acordo, Mateus? Eu não falo, Senhor, vem comigo. Eu não falo, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo. Eu falo assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Aonde é que é para mim pregar? Aonde que o Senhor quer que eu esteja? Porque assim eu não se frustro. Assim a minha rede, ela não se rasga, Mateus. Assim a nossa rede não vai se rasgar. Porque a rede, ela só se rasga quando a gente lança ela no lugar errado, aonde existem coisas que podem rasgar a nossa rede. Mas Jesus sabia onde teria que lançar a rede naquele dia. Por isso ele dispensou os discípulos, porque os discípulos não entenderiam, não compreenderiam. Mas Jesus, Ele é muito sábio. E nós precisamos pensar igual Ele. Ele quer ganhar aquela mulher. Sabe o que é isso? Ele dispensar toda a sua equipe, dispensar todos os seus, porque Ele quer ganhar aquela mulher. Muitas vezes não é multidão. Fala pro teu irmão isso. Muitas vezes não é multidão. Não é muita gente. É bem pouquinha gente, fala isso. Fala pro teu irmão, muitas vezes é só você e Jesus. Mas vai ter resultado. Você pode pôr a mão no seu irmão e dizer isso, fala assim, muitas vezes, no seu ministério, muitas vezes, vai ser só você e Jesus. Mas vai ter bons resultados. Por isso que ele dispensou os 12 iam atrapalhar. Muita gente não entende o propósito. Deus falou muito no meu coração. Eu não sei até que hora que eu vou, Mateus. Até que hora? 6 horas? Porque nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. E vocês acreditam que naquele dia, meio-dia, ali na entrada de Samaria, o propósito de Jesus não era o propósito dos 12 discípulos?
O propósito que Jesus tinha era só ele e aquela mulher. Porque aquela mulher, ela vai tirar a água do poço, Jesus já está encostado no poço. Porque Jesus sempre vai chegar antes. Vocês acreditam nisso? Mas eu não estou vendo. Ah, mas ele já está aí. Mas eu não estou vendo não, mas ele chegou, ele sempre chega primeiro. Porque o propósito é dele. E ele encostou Mateus na beira do poço. E aquela mulher chegou. E ele puxa a conversa com aquela mulher. Na hora que ele começa a puxar a conversa com aquela mulher vira a cara para Jesus. E ela fala assim: você não está reparando? Você não está vendo que eu sou samaritana? Eu estou vendo que você é judeu. E a gente não tem amizade. Os nossos povos não têm amizade. Por isso que os discípulos não poderiam estar juntos. Porque eles não compreenderiam. Eles não entenderiam. Possivelmente Pedro brigaria, falaria alguma bobeira. Mas Jesus, ele tem vontade de ganhar aquela mulher. Amém, Jesus. Como eu e você temos vontade de ganhar almas. Porque se nós estarmos aqui e não sentir vontade de ganhar almas, nós não estamos fazendo nada. Verdade, Jesus. O nosso desejo é ganhar almas. Nem que for uma por vez. Nem que for uma a cada encontro do Pai de Cristo. É Deus. Aleluia! É Jesus. Que seja uma. Dessa maneira, Jesus. Mas nós estamos fazendo a vontade dele. Pai. Porque aquela mulher era difícil. Jesus pediu água para ela. Eu não sei, pode ser a pessoa mais ruim do mundo. Que alguém pedir um copo d'água para ela, ela vai dar água. Nem que for água sem ser gelada, mas vai dar, não é? E aquela mulher falou, ela não quer diálogo. Ela não quer conversa. Jesus falou: eu queria um pouco dessa água que você está tirando. Comigo você não conversa, a gente não tem amizade. Eu não tenho negócio com você. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava falando para Jesus assim: ó, eu não quero conversa com você. Eu sou samaritana, você é judeu. Eu tenho razão no que eu estou te falando. E toda vez que as pessoas acham que tem razão, elas vão sempre perder. É Jesus. Você pode dizer isso para o seu irmãozinho, seu amigo aí? Põe a mão nele, eu gosto muito de usar isso. Fala assim: toda vez. Fala alto, para ter graça. Fala: toda vez que você achar que você tem razão, você está perdendo. Você está perdendo. É Jesus, misericórdia de nós. Ah, eu tenho razão, porque aquela mulher, ela falou: não, eu tenho razão. Você é judeu, eu sou samaritano, a gente não tem que conversar nada. Aquela mulher trancou o coração para Jesus. Tem dia, Mateus, que é difícil. Nós temos a palavra, mas as pessoas não querem ouvir. Nós temos o comando, nós temos o assim diz o Senhor, mas as pessoas, elas desprezam a palavra de Deus. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas sabe o que eu vejo o Senhor fazendo nessa tarde aqui, Mateus? O Senhor consertando as nossas redes. Porque no projeto de Jesus tem também quem conserta as redes. Ah, eu estou lançando as redes, mas minha rede está rasgada. E eu não pego peixe porque a rede rasgou. Mas eu vejo no mundo espiritual o Senhor consertando as nossas redes. Eu vejo que é uma tarde de conserto. Eu vejo que é uma tarde de propósito, Mateus. Eu vejo que é uma tarde que Deus, Ele está posicionando as coisas, alinhando as coisas. Eu vejo que é uma tarde que o Senhor está dando direção para nós aqui. Eu vejo que é uma tarde o Senhor falando assim: olha, vai ser pouco, mas vai ser ganho.
Não vai ser muito, mas vai ter resultados. Porque Jesus nunca trabalhou com grandes resultados. Jesus nunca pensou em fazer grandes resultados. Sabe por quê, Mateus? O tanto que Jesus ele fazia grandes coisas. E ele chegava nas pessoas e falava assim: olha, por favor, não fala que eu fiz. Não fala para ninguém. Porque eu não quero que as pessoas me sigam por causa de milagres. Eu quero que elas me sigam porque elas reconheçam quem eu sou. E nós ouvimos muitas pessoas falar: se eu vivesse naqueles dias, ia ser maravilhoso. E não. As pessoas naqueles dias não reconheciam Jesus como Messias, mas reconheciam Jesus como alguém que fazia grandes milagres. E hoje não é diferente. As pessoas querem grandes milagres, mas não querem Jesus. Nós precisamos mudar isso. As pessoas querem grandes milagres, mas nós entendemos que mais importante que o milagre é ter Jesus. Sabia disso? Mais importante que um bom resultado é você ter Jesus. Porque nós vemos as pessoas se iludindo com o poder de Deus. E as pessoas confundem o poder de Deus com a presença de Deus. O poder de Deus são manifestações, milagres que acontecem, isso também não é errado. Mas a presença de Deus é nós estarmos aqui e mesmo Ele em silêncio, a gente pode sentir Ele. A gente pode sentir Ele aqui. Algum cego foi curado? Não. Aconteceu algum milagre aqui? Também não. Mas a presença dEle está aqui nessa tarde. Jesus, glória a Deus. Então a presença dEle, Mateus, é melhor que poder. Porque o poder ele vai ser útil no ministério, mas a presença vai ser útil na amizade com Ele, na comunhão com Ele. Eu vejo, Mateus, Deus fazendo grandes coisas através de coisas pequenas, através do Pai de Cristo. Eu vejo Deus fazendo grandes coisas, mas movendo coisas pequenas. E nós se iludimos. Eu tenho falado nesses dias muito sobre isso. Que a internet, o Facebook, Instagram, as redes sociais é uma mentira. Porque ninguém posta a igreja vazia, pastor Vando. Já viu alguém filmar a igreja vazia? Todo mundo filma só a igreja cheia, não é? As conferências cheias. Ninguém tira uma foto comendo arroz e feijão e posta lá. Todo mundo só do churrasquinho. É verdade, é uma mentira. Eu uso redes sociais, mas ela é uma mentira. E as pessoas têm se iludido com isso. Falam assim: nossa, a vida do cara como é. E olha a minha. Mas ali não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é isso aqui que nós estamos vivendo. É isso aqui que nós estamos vivendo. Isso aqui é verdadeiro. E nós temos visto muita gente se iludir, até mesmo entrando em depressão. Vê o camarada num carro novo e fala: nossa, o cara tá com um carro novo. Não, nem dele é. E ele tira foto. A bispa fez esses dias. O pai dela comprou um carro novo, ela entrou lá dentro, tirou foto e postou. Parecia que o carro era dela. Ficou até bonita dentro do carro. Mas a verdade é que o nosso carro ainda é aquele golzinho azul. Glória a Deus. Aquilo é verdade. É aquilo que me leva e me traz. É aquilo que me trouxe até aqui. Nós precisamos viver as verdades de Jesus, as realidades de Jesus. E a realidade de Jesus é que as nossas redes, elas se rasgam. A realidade da nossa vida é que tem dia que não está tão bem, mas a presença dele está aqui conosco. E é isso que nos mantém de pé. Mas e o que tem a ver aquela mulher bocuda com tudo isso? Que aquela mulher era bocuda. Não era, Evelyn? Ela era muito bocuda. Jesus não desistiu dela. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela falou assim: eu tenho razão, eu que estou certo. Aí Jesus falou assim: eu preciso falar umas verdades para essa mulher.
Aí ele fala assim: se você soubesse quem te pede água, esse que está te pedindo te daria água. Você beberia uma água, e essa água saciaria a tua sede, e você não teria mais sede, e não teria que vir mais aqui buscar água. A mulher fica desesperada e fala assim: eu quero essa água. Aí Jesus fala assim: vai chamar o seu marido que ele vai pegar para você. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim: agora você tem razão. Agora você tem razão. Porque quando nós queremos falar numa linguagem com Jesus, ele vai falar na mesma linguagem com a gente. Jesus fala assim: ó, você teve tantos maridos, e o que você tem agora não é seu. Jesus falou na cara dela. Vocês acreditam nisso? A gente tem hora que a gente tem medo de falar as verdades, né? E a gente fica com medo: não, ele vai bater em mim. Não, mas é meu amigo, se eu falar ele não vai gostar. Não, é a verdade que traz as clarezas. Por muito tempo nós, por muito amar, encobrimos verdades. Nós não tivemos coragem de falar coisas verdadeiras para as pessoas. E por isso hoje em dia existe uma geração de crente tão almática, tão depressiva, que não aguenta uma palavra que você vai falar para ela. Se você passar por ela e não cumprimentar ela, no outro dia o seu nome está nas redes sociais. Pessoas assim. Mas Jesus está curando isso. Ele está consertando as nossas redes. Vocês acreditam nisso? Que as nossas redes estão sendo consertadas nessa tarde aqui. Que nós vamos sair daqui melhores. Nós vamos enfrentar essas mulheres também. Essas almas difíceis. Porque Jesus poderia ter falado como muitos falam assim: não, essa mulher é difícil. Eu acho que nem Jesus dá jeito nela. Jesus dá jeito em tudo. Aleluia, Jesus. E hoje ele não desce mais para pregar. Quem vai ter que pregar é eu e você. Amém? Aleluia. Deu minha hora aí? Dessa maneira. Pode ir, pode ir. Tremendo, aleluia. Aquela mulher falou assim: eu vejo que você é um profeta. E diz que ela, depois daquele momento, ela abandonou o cântaro de água dela. A história é muito intensa, mas a gente não tem tempo para falar. Diz daquele momento ela abandonou o cântaro dela e foi falar para todo mundo o que estava acontecendo. Sabe qual é o erro de muitos hoje? Que as pessoas conhecem Jesus, mas não abandonam o seu cântaro. Sabia disso? Tem muita gente que conhece Jesus, teve um encontro com ele na beira do poço. Ele já deu água para beber, mas ainda continua com aquele cântaro, bebendo aquela água que todo dia vai ter que beber, vai sentir dor, vai sentir cansaço, desanimado. Quer sair para pescar? Quer sair para ganhar almas? Abandone o cântaro, o seu cântaro. Porque se você beber da água dele, você não precisa de mais água nenhuma. Aleluia, Jesus. Se você beber dessa água que ele está falando, se verdadeiramente nós bebermos dessa água, nós precisamos abandonar o nosso cântaro. Porque se a gente olhar para o cântaro, a gente vai querer voltar na beira do poço. Abandona não, quebra o cântaro. O cântaro é um vaso, não é, pastor Vandré? Pastor Vandré é teólogo. Só um dia, sabe do que? Nós quebrarmos os nossos cântaros e dar crédito no que ele está falando. Você faz parte da equipe de Jesus. Ah, mas eu não lanço a rede, mas você ajuda a consertar a rede rasgada. Ah, eu não conserto a rede, então você lance a rede. Uma grande equipe, ela é formada por pessoas de diversas funções. E isso fez da equipe de Jesus ser a mais julgada. Porque ali não tinha ninguém perfeito, mas ele aperfeiçoaria. Amém?
Eu não posso falar mais por causa do horário. Mas essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para nós aqui nessa tarde. Aleluia, Jesus. Nós não temos mais razão. Nós não temos razão. E toda vez que a gente for falar eu tenho razão, a gente estamos perdendo. Porque todo confronto na nossa vida a gente vai falar que a gente tem razão.